Olá, povo de Deus! Tudo tranquilo aí? Hoje Deus, Ele ministrou no meu coração, né, desde ontem, na verdade, essa palavra aqui, que é a seguinte: fique quieto. É isso aí, meus irmãos, fique quieto. Sabe por que eu quero dizer isso para vocês? Porque muitas vezes a gente sabe que tem que orar, a gente sabe que Deus quer que a gente fique na presença dele e às vezes a gente deixa de orar porque a gente não sabe o que orar. Porque a gente parece que alguma coisa bloqueia a nossa mente, que a gente pensa: o que eu vou fazer lá? Por que eu vou me ajoelhar? Por que eu vou lá pro quartinho? Por que eu vou orar se eu não tenho o que orar? Se eu não consigo abrir minha boca para orar? Só que às vezes, meus irmãos, Deus, Ele não quer que a gente fale. Às vezes Deus quer falar. Então, às vezes Deus quer que a gente vá para o nosso quartinho de oração, para o nosso cantinho de oração, para dentro do nosso carro, para o banheiro, para, sei lá, qualquer lugar. Cada um tem o seu lugar. Não tem lugar certo para orar. Às vezes a gente deixa de buscar a presença de Deus, a gente deixa de orar porque a gente acha que a gente não tem o que orar, mas às vezes Deus quer falar com nós. Às vezes Deus não quer que a gente fale, Ele quer falar com a gente. E se a gente for orar e ficar falando, como é que Deus vai falar com nós? Sabe que é um mistério muito lindo de Deus, porque muitas vezes eu deixei de orar, meus irmãos, porque eu pensava: eu não tenho que orar, não estou a fim de orar. Muitas vezes eu não estou a fim de orar, né? Quem disser aí que nunca passou por isso, que teve um dia que foi orar sem vontade, me desculpa, mas só pode ser mentira. Só que, como eu digo, a gente tem que agir no natural para o sobrenatural se manifestar, né? Isso foi um pastor que eu ouvi ele dizer e eu peguei para mim essa frase. Sabe por que, meus irmãos, que a gente tem que ficar quieto às vezes na oração? Porque a gente não deve deixar de ir orar porque não tem o que orar? Aqui está em Salmo 66, versículo 18. Não, perdão. Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Então, antes da gente pensar em orar, meus irmãos, Deus já conhece o nosso coração. Deus já sabe o que a gente precisa. Deus já sabe qual que vai ser o nosso pedido. Deus, Ele sabe tudo que eu estou passando. Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Só que o que Deus não quer é que a gente deixe de buscar a presença dEle porque a gente não tem o que orar. Sendo que Deus quer falar muitas vezes com nós. Só que tem um segredo para que isso aconteça. Tem um segredo, tem uma chave que a gente tem que girar para que isso aconteça. Eu não estou falando que é só essa chave. Eu estou falando que o Espírito me revelou sobre isso. O que eu sinto de Deus de falar sobre essa palavra. A primeira chave, são duas, né? A primeira chave para quem não aceitou Jesus, aceitar Jesus. Daí, eu aceitando Jesus, eu vou receber o Espírito Santo de Deus. Quando eu for orar em silêncio, o Espírito Santo vai ministrar no meu coração alguma coisa de Deus. Porque só de eu estar na presença de Deus, só de eu estar me colocando na presença de Deus, Deus já se agrada daquele tempo que eu tô investindo com Ele. Porque todo o tempo é dele, né? Então, cada tempo que eu estiver na presença de Deus, eu estou devolvendo para Deus. Então, e se eu não aceitei Jesus, e se eu já aceitei Jesus, eu tenho que confessar meus pecados para Deus, né? Se eu não aceitei Jesus, eu aceitando Jesus, eu já confesso os pecados, né? Mas se eu já aceitei Jesus, eu tenho que de novo confessar os pecados, porque Ele já nos perdoou, né? Ele já padeceu na cruz para nos perdoar. Só que às vezes a gente fica se sentindo culpado, a gente fica se sentindo
indigno de estar na presença do Senhor porque temos erros, temos falhas. Só que o pecado do crente, ele é um acidente, ele não pode ser um pecado cotidiano, daí vira iniquidade. Então, se eu não tenho o que orar, é só eu ir para a presença de Deus, lembrar dessa palavra que Deus já sabe o que está no meu coração. Eu vou lá e confesso meus pecados para Deus e fico lá. Eu fico lá em silêncio, eu não preciso orar. Eu só preciso confessar meus pecados para Deus, pedir perdão para Ele. Aqui na palavra diz, Salmos 66, versículo 18, se eu considerar a iniquidade do meu coração, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A palavra está dizendo isso, Deus está falando isso para nós. Às vezes a gente passa por momentos complicados na nossa vida, a gente sente a opressão do inimigo tentando nos barrar para que a gente vá para a presença de Deus, e o inimigo começa a colocar pensamentos na nossa cabeça. Não vai orar, o que tu quer lá orando? O que tu vai buscar a presença de Deus? Olha só o que tu fez, olha só o erro que tu cometeu. Deus não te quer na presença dele. É mentira, meus irmãos. O diabo é o pai da mentira. Deus quer sim. É só ir para a presença de Deus e pedir perdão para Deus e ficar quieto. Não precisa orar, não precisa falar. Experimenta fazer isso, meus irmãos. Vai um dia, 5 minutos. Acorda mais cedo ali. Antes de todo mundo acordar na casa, 5 minutinhos, fica lá de joelho. Pede perdão para Deus e fica lá ouvindo. No outro dia vai de novo, no outro dia vai de novo. Quando vê, tu já está 10 minutos, 15, 20, 30, meia hora, 1 hora. E tu tá falando com Deus, tá falando, e tá ouvindo, e tá falando, e tá ouvindo. Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Então, o que Deus quer falar para nós hoje em relação a ficar quieto, meus irmãos, é isso. Não deixe de orar porque tu não tem o que orar. Obedeça a palavra, acabei de ler aqui, obedeça a palavra, peça perdão. Se não aceitou Jesus, aceita Jesus. E daí Deus vai começar a ouvir as tuas orações. Aí tu vai começar a saber o que é a vontade de Deus. Mas não deixa de buscar a presença de Deus porque tu errou hoje, porque tu errou ontem, porque o inimigo está lançando pensamentos na tua mente de que tu não é capaz, de que tu não é digno de estar na presença do Senhor. Porque Deus ama a todos. Deus ama a todos. E Ele quer adotar todos como filhos dele. E como filhos dele nós devemos andar na presença do Pai. Essa é a vontade do Pai para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, fique quieto. Depois de confessar os pecados, fique quieto. E não deixe de andar na presença do Senhor por causa dos teus erros, por causa dos pensamentos que o inimigo coloca na tua mente. Porque Deus quer que tu fique na presença dele. Jesus falou, né? Quando for orar, vai para o teu quarto, no secreto, fecha a porta. E o teu Pai que te vê no secreto te honrará publicamente. Então é uma ordenança de Jesus que a gente vai orar. Jesus orava ao Pai. Jesus ia para os montes, passava as madrugadas orando. Jesus ele se excluía de todos para ir orar sozinho, para ficar só ele com o Pai. Eu tenho certeza que Jesus ele não ia para a oração dele e ficava o tempo todo orando. Não, eu tenho certeza que Jesus só se ajoelhava e ficava quieto às vezes, ouvindo a voz do Pai. Porque até a oração de Jesus, quando ele foi para a cruz no Getsemane, ele falou: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ali Jesus ouviu a voz de Deus e falou: não, filho, tu tem que passar por isso porque tu é o Salvador da humanidade inteira. Então Jesus ficou quieto e obedeceu a ordem do Pai. Amém, meus irmãos? Vamos seguir o exemplo de Jesus em tudo. Sejamos imitadores de Cristo, que nem diz o apóstolo Paulo.
Sejai meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para que possamos ficar mais parecidos com Ele a cada dia. Para que possamos, através do Espírito Santo, ter a mente de Cristo trabalhando em nós. Para que possamos ouvir a voz do Pai e que possamos ficar quietos no quartinho de oração, ao invés de se achar indigno porque a gente não tem o que orar. A gente não precisa ter o que orar, a gente tem que estar na presença para ter o que ouvir. Amém? Compartilhe essa palavra de Deus aí. É toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus Cristo. Siga-nos nas plataformas digitais, porque Deus é a nossa salvação.